Os amados podem se assentar. Eu quero convidar você, nesse mesmo espírito de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, porque estamos aqui nesta noite para render esse culto ao Senhor, esse culto de gratidão, de adoração a Ele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e nós vamos ler livro de Gênesis, agora no capítulo de número 12. Nós vamos, nessa noite, a palavra que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar com os amados irmãos, é que chegamos ao final do ano, né? Já estamos chegando no último mês do ano. E sempre quando esse momento se aproxima, nós fazemos algumas reflexões na nossa vida. Começamos a traçar planos, né, para o ano vindouro, né, para 2025. Mas eu quero aqui lembrar, na palavra do Senhor, amado, que todos nós fomos chamados para um propósito. A razão de eu estar aqui não é por acaso. A razão de você estar aqui também não é por acaso. Você foi chamado para um propósito. A nossa vida tem um propósito. A nossa vida tem um sentido. E nós precisamos, se já descobrimos isso, né, precisamos cada dia ser lembrado que minha vida tem um propósito. Minha vida não estou aqui por acaso. Né? Deus tem algo na minha vida para fazer em mim e através de mim. E nós vamos ver através da vida desse homem chamado Abraão. Quando Deus chamou Abraão, eu ainda jovem, eu entendi que essa experiência de Abraão, mais tarde também seria a minha, de certa forma, experiência com Deus. Quando, final de 89, deixamos Cuiabá, eu tinha claro no meu coração, Deus falando, sai da sua parentela, sai do meio da sua família, vai para uma terra que eu te mostrarei. O Alessandro, caminhando aqui junto conosco, o pastor Alessandro, ele entendeu também o seu chamado. Uma vez nós estávamos conversando sobre essa questão, né, de o propósito de Deus para a minha vida e o propósito de Deus para a vida dele. Ele falou então para mim que o propósito de Deus para a vida dele era dele permanecer aqui. Então, para que eu e você, nós entendamos essa questão do propósito, é eu entender, né, a natureza desse propósito que Deus tem para cada um de nós. Para uns Deus vai dizer sai, para outros Deus vai dizer de uma maneira diferente. Mas não importa a maneira, o importa é que você entenda, a sua vida tem um propósito. Você não nasceu apenas para ficar adulto, casar, ter filhos, viver, morrer e pronto, cumprir o meu papel. Né? Deus tem algo muito maior para cada um de nós. E eu vejo, amado, que uma das crises que invade o coração de muitas pessoas hoje é não saber por que eu estou aqui. Qual é o sentido da minha vida? Qual é a razão de eu existir, de Deus ter me trazido ao mundo? Abraão entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E eu quero ler então, na palavra do Senhor, a palavra do Senhor falando o Senhor a Abraão dessa maneira. Ora, disse o Senhor a Abraão, eu vou usar a palavra Abraão, né, para que os irmãos fique talvez melhor para você entender, mas aqui ainda ele tinha o nome de Abrão, mas eu vou usar a palavra Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação,
e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Olha só a palavra, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem, amado, esta palavra, né? Deus falando para Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós fomos chamados, amado, para ser bênção. Bênção na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, aonde você está. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus para a vida de Abraão era que através do nome dele, da vida dele, muitas pessoas seriam abençoadas. Nós não temos ideia, amado, de quantas pessoas nós podemos abençoar. De quantas pessoas podem ser alcançadas através da minha, da sua vida, para abençoar muitas pessoas, seja aqui, seja em outro lugar. Eu falei aqui que o Alessandro entendeu que o propósito da chamada dele era aqui, em Pontes de Lacerda, junto no lugar onde ele foi criado, no lugar onde ele nasceu. Para Abraão, não, Deus disse, olha Abraão, você vai ser uma bênção, mas não é nesse lugar. Você vai ser uma bênção, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas não é aqui nesse lugar, é em outro lugar. E esse lugar eu te mostrarei. Aí diz a palavra do Senhor. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois disso, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Algumas palavras, amado, alguns textos bíblicos a gente termina de ler. E muitas vezes as palavras podem não ter muito sentido para a gente. Mas eu vejo, amado, como aqui nessa chamada de Abraão, a maneira como Deus termina aquele diálogo. Depois Abraão ia entender. Depois ele ia compreender. E é interessante, eu não sei quem instruiu ou como isso foi despertado no coração de Abraão. Se foi consciente ou não foi consciente. Esse encontro, esse momento termina com essa declaração. Depois que a Bíblia falou de tudo como aconteceu, a chamada de Abraão, quem foi com ele, o que ele adquiriu até então, aí a Bíblia termina esse diálogo com essa afirmação, indo sempre para o Neguebe. E aqui eu quero começar a nossa meditação nesta noite.
o sentido dessa palavra, Negueb, indo sempre em direção ao Negueb. Depois nós vamos entender. A Bíblia diz que nós fomos chamados para abençoar. Deus disse a Abraão: eu vou abençoar você, para que você seja uma bênção, para que você possa abençoar a vida de todas as famílias da terra, serão abençoadas através da sua vida. Ele talvez não compreendeu ainda, amada, a dimensão do chamado dele. Mas ele compreendeu ali naquele momento que a sua vida tinha um propósito. E isso começou a fazer toda a diferença na vida de Abraão. E quando nós compreendemos que Deus tem um propósito na nossa vida, a nossa vida começa a ter uma nova dimensão, uma nova razão, uma nova forma de olhar, de encarar e de viver a vida. De saber que a minha vida tem um propósito. E a Bíblia diz que ele ia caminhando sempre ao Negueb. Quando eu olho essa palavra Negueb, amado, para mim, ele já tinha sido colocado no coração de Abraão, algo que ele já começava a entender, que o lugar aonde ele estava não era o seu lugar. O lugar aonde ele estava não era o lugar que ele deveria permanecer. Para que ele pudesse alcançar todas as bênçãos de Deus para a sua vida, ele precisava entender aonde Deus queria usar a vida desse homem. E ele vai, a Bíblia diz que ele vai andando em direção ao Negueb. Nós sabemos, amado, que a maior de todas as bênçãos, o maior chamado que Deus tem para cada um de nós é o chamado para a salvação. É o chamado para a salvação. Deus poderia nos chamar para tantas coisas, mas tantas coisas nós só vamos compreender quando nós estamos em aliança com Deus. Quando nós estamos em aliança com Deus. E muitas vezes nós queremos entender muitas coisas, mas não firmamos uma aliança com Deus. E o maior chamado que Deus tem para cada um de nós, a maior bênção que Deus tem reservado para cada um de nós, é a bênção da salvação. Você entendeu? É a bênção da salvação. Abraão poderia ser grande, famoso, rico, mas se não compreendesse o valor da aliança com Deus, Abraão não seria Abraão. Abraão seria mais um homem. O que fez a grande diferença de mudança na vida de Abraão foi entender a aliança que Deus tinha com ele. E ele aceitar de ser um homem aliançado com Deus. Você é um homem aliançado com Deus? Você é uma mulher aliançada com Deus? Abraão precisava entender isso. É interessante, amado, que a Bíblia diz em João, versículo tão conhecido de todos nós, a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tinha para Abraão apenas um Negueb terrestre. Não tinha para Abraão apenas promessa para esta vida. As promessas de Deus para a vida de Abraão ia além dessa vida, como também é para mim e para você. O que Deus tem reservado para cada um de nós vai além dessa vida.
vai além dessa vida, vai além de comer, trabalhar, vai além de ganhar dinheiro, vai além de qualquer coisa, de adquirir bens sobre a terra. O maior bem que eu posso ter é o bem maior, que é o bem da salvação. A salvação em Cristo é a maior bênção que nós podemos receber do Senhor. Abraão foi o que foi. Abraão, ainda hoje lembramos desse homem, admiramos esse homem, porque esse homem aceitou o desafio maior de ser um homem aliançado com Deus. Ah, pastor, eu já sou um homem, já sou uma mulher aliançada com Deus. Mas você já foi batizado? Ah, pastor, eu ainda estou esperando. Esperando o quê, meu amado? Esperando o quê, minha amada? Abraão, ele entendeu todos os mistérios, todos os propósitos de Deus para a vida dele, e através da vida dele, a partir da aliança. E a Bíblia nos deixa bem claro, João 3,16, que Jesus é o Cordeiro que Deus deu para que nós agora possamos ter vida e vida em abundância. Podemos ter vida e vida eterna, não uma vida que vai findar quando eu descer à sepultura. Não quando esse corpo mortal voltar a ser terra, como era antes de ser criado pelo Senhor. Abraão entendeu isso. E a Bíblia diz que Deus deu a salvação, não custa preço algum. Foi de graça a salvação que Ele nos ofereceu pela sua morte e morte de cruz. A Bíblia também fala a respeito de Jesus, né, que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Abraão, para ele também entender essa aliança que Deus estava fazendo com ele, ele precisava estar disposto a renunciar. Ele precisava estar disposto a deixar a sua família. Ele precisava ter coragem para dizer, como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Qual é o propósito da sua chamada? Os irmãos ouviram agora, final do ano, os ministérios da igreja têm vaga para você servir ao Senhor. Ah, pastor, eu não sei cuidar de criança. Você pode servir ao Senhor na recepção. Você pode servir ao Senhor no ministério de louvor. Você pode servir ao Senhor de alguma maneira, mas eu sei que você pode. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui sem uma razão. Abraão entendeu. E é interessante, amado irmão, que ali na chamada de Abraão, ela foi condicional. Primeiro Deus diz para Abraão: sai do meio do lugar onde você está. Muitas vezes, amado, para também eu possa entender plenamente o chamado que Deus tem para a minha vida, eu preciso estar disposto a renunciar a alguma coisa na minha vida. E o preço que Abraão teve que pagar foi deixar a sua casa, deixar a sua família, deixar a sua parentela. E Deus disse para ele: sai do meio. Essa era a primeira exigência para Abraão. Abraão, você quer entender o propósito do que Deus tem, do que o Senhor tem para a sua vida? Sai do lugar onde você está.
Sai do lugar aonde você está. Muitas vezes, amado, eu preciso ter coragem de deixar, de renunciar, de abrir mão de algum lugar que eu gosto de estar, que eu gosto de frequentar, mas não faz bem, não traz nenhum benefício, não ajuda na sua edificação, não ajuda no seu crescimento. E Deus está falando: sai desse lugar, sai desse lugar, deixa esse lugar. Se Abraão permanecesse aonde ele estava, certamente Abraão não seria Abraão. Abraão não seria o homem Abraão que nós admiramos hoje. A segunda palavra para Abraão, no ato da sua chamada, Deus disse para ele: vai, Abraão, vai, Abraão. E Deus promete a ele quando Abraão, a segunda palavra que Deus dá para Abraão é: Abraão, vai, se você for, eu estarei contigo. Se você for, eu te sustentarei. Se você for, eu te guardarei. Mas se você permanecer, você não será o Abraão. Deus tem um propósito para a nossa vida, meu amado. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito para a sua vida, jovem. Deus tem um propósito para a sua vida, adolescente. Não importa a sua cor, não importa a sua posição social, não importa o grau de formação intelectual que você tenha. Deus está dizendo: eu tenho um propósito para a sua vida, e você só poderá ser plenamente feliz e realizado o dia que você entender. O dia que você entender a razão do meu propósito para a sua vida, a razão do seu existir, você só pode compreender quando você me obedecer. Obedecer, amado, era a palavra-chave para esse homem chamado Abraão. Seja nesse chamado maior, que é o chamado para a salvação. E Deus aqui, amado, a palavra do Senhor, ela é bastante clara ao nos declarar que Deus não deseja salvar algumas pessoas. Deus veio para salvar todas as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós somos chamados para gozar desse privilégio da salvação em Cristo. Ah, pastor, eu preciso entender melhor esse negócio de salvação. Eu preciso entender melhor, eu preciso estudar melhor, eu preciso dominar maior. Amado, se Abraão esperasse isso para tomar decisão, Abraão não seria Abraão. Abraão não seria Abraão. Abraão continuaria na sua vidinha, Abraão continuaria no seu lugar, continuaria levando a sua vida como ele estava acostumado a viver. Mas Deus estava dizendo: Abraão, sai do meio da sua família, vai para o lugar. Que lugar é esse, Senhor? Para onde eu vou? Como eu viverei? Como eu me sustentarei? Não, Abraão, vai, que eu vou te mostrar. Eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Eu fico imaginando, amado irmão, Abraão tentando explicar isso para Sara. Sara, Deus tem um chamado para a minha vida. Ah, Deus tem um chamado para você, meu marido, Deus tem um chamado para a minha vida. Que chamado é esse, Abraão? Ah, o Senhor me apareceu e disse para mim: Abraão, sai do meio da sua família, da sua parentela,
leva com você a sua mulher e vai para o lugar que eu te mostrarei. Imagina isso na cabeça da mulher. Como que é, marido? Nós vamos mudar de casa, mas você não sabe para onde nós vamos? Como é que é esse negócio? Colocar a mudança no caminhão e não sabe a cidade, a casa, não sabe se é Rondônia, se é São Paulo, se é Vila Bela, não sabe, e você quer que eu vou com você? Amado, há muitas coisas na nossa vida que você só vai entender depois que você se aliançar com Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Se você ficar esperando, talvez Abraão morreria esperando compreender coisas que Abraão só foi compreender depois que colocou a sua vida na mão do Senhor. Enquanto eu e você, enquanto você não colocar a sua vida de maneira plena e total na mão do Senhor, você não será aquilo que Deus sonhou para você. E talvez você não alcançará muitas coisas que Deus tem reservado para você, porque você tem medo de confiar. Porque você tem medo de descansar. Porque você tem medo que você vai perecer. Que você vai ser humilhado, envergonhado. Abraão, a palavra do Senhor mostra para Abraão, depois que você sair e depois que você for, eu vou fazer. Eu vou fazer. Mas Senhor, por que não faz agora? Não, Abraão, eu vou fazer. Como Deus está falando para mim e para você, cada dia, eu vou fazer. Mas você precisa confiar. Você precisa se lançar. Você precisa se desgarrar. Você precisa se desvincular. Você precisa abrir mão. Você precisa abrir mão. Como é difícil, amado, a gente abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de alguma coisa que nos custou, talvez até caro. E Deus estava dizendo para Abraão, sai. Todo o propósito de Deus, todo o convite do Senhor, todo chamado do Senhor, é um convite à espera de uma resposta. O evangelista João, no Evangelho segundo João, ele começa declarando, já no primeiro capítulo, que muitos o rejeitaram. Muitos o rejeitaram. Quando Jesus veio para estabelecer esta aliança quebrada pelo homem por causa do pecado, a Bíblia diz que muitos o rejeitaram. Muitos não o aceitaram. Como talvez temos relato na palavra daqueles que aceitaram, como também temos relato na palavra daqueles que não aceitaram. Não aceitaram a viver uma vida de dependência de Deus, de viver uma vida de confiança total e plena. Não rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ainda hoje, amado, muitas pessoas, elas querem compreender, elas querem alcançar uma bênção, elas querem alcançar algo no Senhor, mas rejeitam ao Senhor. Esperam apenas a bênção do Senhor, mas rejeitam ao Senhor. E a própria palavra do Senhor nos diz em João, também no capítulo 1, verso de número 12,
Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E todos aqueles, então, conforme a palavra do Senhor diz, que creram e o receberam, Deus deu a eles novamente o direito de se tornarem filhos de Deus. De se tornarem filhos de Deus. Eu vejo, amados irmãos, que para cumprir o chamado de Deus na nossa vida, requer de cada um de nós, como Deus requereu de Abraão, obediência e dependência. Gênesis 12, verso de número 1, a Bíblia diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Na abertura do culto eu disse que, para os irmãos, que desde cedo eu entendi que meu ministério não era na cidade que eu vivia. E é interessante, amados, eu nasci espiritualmente em Cuiabá. Mas desde que eu coloquei a minha vida para viver o propósito de Deus para a minha vida, eu lembro que Várzea Grande foi o meu berço ministerial. Em Cuiabá, eu nasci praticamente, como disse, espiritualmente falando, nasci em Cuiabá. Mas quando Deus começou, eu entendi a minha chamada, o propósito de Deus para a minha vida. Eu lembro, as 3 igrejas que eu trabalhei, lá na Baixada Cuiabana, era na Várzea Grande. Na Igreja Batista Parque do Lago, depois na primeira Igreja Batista em Várzea Grande, e por último na Igreja Batista do Jardim Imperial. E eu ficava muito tempo pensando, Deus, o Senhor, por que eu não posso servir ao Senhor aqui onde eu estou, na cidade onde eu nasci, espiritualmente falando? E eu fui entendendo. E agora, amado, eu até agradeço a Deus, porque é algo assim que pela primeira vez eu vou experimentar, pastor Alessandro, depois de 40 anos, esse Natal é o primeiro Natal que eu posso passar junto com a minha família. Porque é sempre eles que vêm aonde eu estou. E agora eu agradeço. Primeira vez eu vou voltar, depois de 40 anos, passar Natal em Cuiabá, com a minha mãe, com os meus irmãos. Mas eu falo assim, amado, como é bom a gente entender o propósito de Deus. Porque isso não gera crise no nosso coração. Antes, pelo contrário, dá uma paz muito grande ao nosso coração. De saber que tudo que vivemos e experimentamos até agora, com defeito, com perfeição e imperfeição, foi em obediência ao chamado de Deus para a nossa vida. E eu posso sentir feliz, recompensado, alegre, grato ao Senhor. Mas aí, amado, o Senhor disse para Abraão, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A outra razão, amado, que eu vejo aqui, indispensável, para que Deus realize o propósito dele na nossa vida, assim como obediência e dependência são importantes, mas também são importantes uma vida de fé e confiança no Senhor. Uma vida de fé e confiança no Senhor. Gênesis 12, 1, o Senhor diz para Abraão, sai e vai. E depois eu mostrarei. Depois de 40 anos, amado,
servindo ao Senhor e continuar a servir ao Senhor até o dia que Cristo voltar, como é bom, amado. Como é bom a gente descobrir o propósito de Deus na nossa vida. Em obediência e dependência, com fé e confiança, a gente sai sem medo, porque o Senhor disse: não te deixarei. Você nunca estará sozinho. Eu estarei com você para todo sempre. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Não te desampararei. Não te deixarei só. Eu estarei com você. Deus estava estabelecendo, através da vida de Abraão, um novo começo. Deus estava estabelecendo, através da vida de Abraão, um novo começo. Não somente para a família de Abraão, que iria existir mais tarde, mas também para todas as famílias da terra, conforme promessa do Senhor. Veja bem, amado, o contexto da chamada de Abraão, quando nós olhamos para a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, dois fatos antecedem a chamada de Abraão. Dois fatos, dois acontecimentos que mostravam a tragédia humana no tempo de Abraão. Mostrava ao mesmo tempo a tragédia humana naqueles dias, como também revelava o cuidado de Deus. O primeiro fato que antecede a chamada de Abraão, a Bíblia diz que Deus mandou o dilúvio sobre a terra, num sinal de condenação, não para condenar o homem, mas para condenar o pecado. E a Bíblia diz que a maldade avançava por toda a terra. Então a Bíblia diz que Deus manda o dilúvio. Depois do dilúvio, nós temos a história da Torre de Babel. O homem tentando chegar até Deus pela sua própria capacidade. Tentando chegar até Deus pela sua própria iniciativa. Tentando novamente aliançar com o Senhor da sua maneira. Tentando novamente ter paz com Deus, aliança com Deus à sua maneira. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia diz que eles estavam envolvidos na construção da Torre de Babel. E é interessante, amado, que todo esse projeto humano de alcançar a paz, a reconciliação, a harmonia, a vida abundante, terminou em uma grande confusão. Babel. Toda vez que nós lembramos da palavra Babel, nos vem à memória confusão, atrapalho. Então, amado, todas as vezes que nós tentamos alcançar ao Senhor pela nossa própria capacidade, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria iniciativa, vai dar confusão. Não vai dar certo. E agora, então, passado o dilúvio, fracassado o projeto da Torre de Babel, o Senhor chama Abraão, para que através da vida de Abraão, um novo começo fosse dado à história humana. Um novo começo na história dele, na história da sua mulher,
Então, amado, quando eu aceito, eu entendo, eu abro mão, eu estou pronto para servir ao Senhor de todo o coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu amor. Amado, não somente você, Deus vai estabelecer um novo tempo na sua vida, mas vai alcançar a sua mulher e a sua descendência será abençoada por causa da minha e da sua obediência. Por causa da minha obediência, Deus estava chamando Abraão para um recomeço, para reescrever a história da sua família. A família de Abraão era uma família dominada pela adoração a ídolos. Era uma família adoradora que vivia no mundo do paganismo, adorando a outros deuses. Deus chama Abraão: Abraão, sai da sua família, sai do meio da sua parentela. Muitas vezes, amado, Deus está falando para você também: deixa esse tipo de amizade, deixa esse tipo de relacionamento, deixa esse tipo de companhia, deixa esse lugar. Mas muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas não estamos prontos para renunciar, não estamos prontos para abrir mão, porque nós temos medo de confiar, porque a gente tem medo de depositar a nossa vida na mão de Deus. Se eu colocar, se eu dedicar, se eu me apresentar a minha vida ao Senhor, será que não vou passar vergonha? Será que não vou passar necessidade? Eu digo para você, meu amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem, Deus vai te mostrar o que Ele é capaz de fazer em você e através de você. Deus estava chamando Abraão para abençoar, para reescrever a vida cristã. Amado, a vida com Cristo é uma vida dinâmica e crescente. Ainda em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, quando Adão e Eva experimentam o pecado, Deus faz uma promessa: da descendência da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 12, verso 3, na chamada de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Gálatas capítulo 4, verso de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aquele que estavam debaixo da lei, do jugo da lei, do jugo do pecado. Veja bem, amado, a promessa começa antes de Abraão. Da descendência da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente que levou o homem e a mulher a experimentar o pecado. Deus está dizendo: Ele enviará na sua vida, na sua casa, na sua família, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, porque aquele é maior do que a serpente. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, esmagando a cabeça da serpente e declarando: ó morte, onde está a tua vitória? O aguilhão do pecado é a morte, mas a vida é com Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna, a vida que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia diz então, ali, amado, depois quando Deus chama Abraão, vem novamente essa palavra: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando você olha no Evangelho de Mateus, capítulo 1,
na descendência de Jesus. Você verá Adão, você verá Abraão, você verá Davi, e depois você verá Jesus. Jesus, filho de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quanto tempo depois? A promessa demorou para acontecer? Não importa, amado. Talvez muitas coisas eu não vou alcançar, mas pela fé, eu tenho a confiança que muitas coisas meus netos vão viver. Eu não sei como está o ânimo do Júnior e da Sabrina, meus bisnetos vão viver, vão experimentar. Não sei, mas a palavra de Deus diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus espera um sinal de obediência, para que Ele realize em nós e através de nós, tudo o que Ele tem sonhado no seu coração. Mas é importante que para que isso se cumpra, é necessária obediência, dependência, fé e confiança. Alguma coisa na nossa caminhada com Cristo nós vamos errar e nós vamos acertar. Quando eu era seminarista, eu lembro de um daqueles cabeça branca, que a gente sentava na calçada para conversar. Aí um determinado dia, aquele homem usado por Deus, amado, porque essa é uma das frases que eu adotei como lema na minha vida. Ele falou assim para mim, Manuel, você está jovem, você vai formar, um dia você vai ser pastor, e aí quem sabe Deus vai te levar para um lugar que você nem imagina, e você vai pastorear, e durante esses dias que você pastorear, Manuel, você vai errar e vai acertar. Mas quando você errar, e você errar consciente do erro que você está fazendo, assuma a consequência. Mas quando você errar, na sinceridade do teu coração, porque Deus olha para o coração, Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. E se você errar, confie no Senhor, Ele vai corrigir o erro que você. Não temos que ter medo de errar. Não estou dizendo para você, amado, que a partir do momento que eu me disponho a viver o propósito de Deus para a minha vida, eu não vou errar, eu não vou pecar. Não, amado, continuamos lutando contra o pecado e lutaremos contra o pecado até o dia em que formos encontrar com Cristo. Mas Deus olha para o meu coração, Deus olha para o seu coração. Veja bem, amado, por que eu estou falando isso? Veja bem, verso de número 5, a Bíblia diz que Abraão levou consigo Ló, o seu sobrinho. A aliança de Deus era com Abraão e com a sua mulher, não era com Ló. Não sabemos ao certo por que razão Abraão levou consigo Ló. Podemos conjecturar, imaginar, supor. Seria por falta de fé? Seria talvez para dizer, olha, Deus prometeu para mim que eu terei uma família, mas minha mulher já é passados dos dias de gerar uma criança. Minha mulher já está avançada em idade. Então eu vou dar um jeitinho, uma ajudinha aqui para Deus. E vou levar Ló comigo. Porque de qualquer forma, adotivo ou natural, eu já tenho um descendente. Seria por isso?
Não sabemos. É uma possibilidade. Eu vou levar comigo Ló. E ele levou Ló com ele. Mas a aliança de Deus era com ele e sua mulher. Muitas vezes, amado, ele errou ao levar consigo Ló. Nós sabemos quanto transtorno Abraão ele teve que experimentar por causa quis dar uma mãozinha, quis dar um jeito, quis dar uma ajudinha para Deus. Não, amado, se Deus está falando para mim e para você, que você deve se atirar de coração, confiar de maneira plena, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Abraão levou consigo Ló. Quanto transtorno esse homem teve, porque levou consigo Ló. Muitas vezes, amado, nós queremos também aliançar com o Senhor, mas não queremos desfazer de alguma coisa. Todos nós, geralmente temos um quartinho da bagunça na nossa casa. Amado, que ideia ruim que a gente teve isso um dia, né? Um quartinho da bagunça. Eu estou olhando lá para o quartinho da bagunça lá em casa, que esse final do ano vou ter que ter coragem para entrar lá e jogar um punhado de trem fora. Coisas que vão acumulando. Coisas que a gente vai guardando, que só nos fazem mal, que não ajudam. Abraão levou consigo Ló. Por pena? Por falta de fé? Por que razão Abraão levou Ló? Ele errou ao levar consigo Ló. Mas Deus honrou Abraão. E nós vamos errar. Nós vamos acertar. Mas seja sincero com o Senhor. Sejamos sinceros sempre com o Senhor. A outra coisa que eu olho, quando eu olho para a chamada de Abraão, verso 6, o verso 7, diz assim: nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Verso de número 6, se não estou enganado. Verso de número 6. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Verso 7, a Bíblia diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. Talvez, amado, eu fico aqui imaginando, Abraão está caminhando com o Senhor, e ele lembra, os cananeus ainda habitam esta terra. O Senhor disse que daria essa terra para mim, e para minha descendência, mas os cananeus estão aqui. Muitas vezes, amado, o inimigo, os problemas, os embaraços, podem estar bem perto da gente. A presença dos cananeus poderia talvez causar medo no coração de Abraão. Como muitas vezes alguma coisa nos causa medo na nossa vida. A presença dos cananeus poderia intimidar Abraão. Abraão poderia ficar intimidado, porque eram várias nações de cananeus, não era apenas uma nação, eram várias nações de cananeus, todos homens maus. Amado, a Bíblia diz que Deus não vai eliminar o mal, mas Ele prometeu que Ele vai nos livrar do mal. Muitas vezes alguns problemas, eles estão aí ainda existindo na nossa vida, é para o nosso próprio bem, mesmo que a gente não entenda agora, mas ainda é para o seu próprio bem.
Porque talvez por causa desse problema você ora mais. Porque através desse problema você lembra mais de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Quem sabe se Deus facilitar muito a vida da gente, amado, a gente não vai nem ler Bíblia. E nem vai vir na igreja. A gente vem na igreja normalmente quando o trem está pegando, né? Não é todo mundo, né? Algumas pessoas, em algum lugar assim, eles fazem isso. Eles vão na igreja porque o bicho está pegando. Aí eles vão na igreja. Né? Mas não é aqui. Né? Então, amado, a Bíblia mostra que Deus não eliminou os cananeus. Os cananeus, para mim, também era um modo de disciplinar o povo de Deus. Disciplinar o povo de Deus. Porque se eliminar todos os problemas, a gente nem lembra mais de Deus. Aí na hora que a barriga dói, a gente fala, vou pedir oração na igreja, que já a barriga está doendo. O desemprego bateu a porta, o medo de ser reprovado na matéria, o medo de fazer o concurso e ser reprovado, né, coisas assim dessa natureza. Então o inimigo estava lá. O problema estava ali, junto com eles. E Deus não eliminou. Abraão conviveu com eles. A Bíblia diz que Paulo chega a uma determinada altura na vida, ele ora 3 vezes. Deus, livra-me desse espinho na carne. O Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. Abraão poderia olhar para aquele povo, talvez ser intimidado, causar medo no coração dele, mas ele precisava entender. Abraão, o que importa é que sua vida está na minha mão. E o teu sustento não depende dos cananeus. A sua existência não depende deles. A sua vida não depende desse mundo. Você não pode ficar dependente. Olha para frente, Abraão. E é interessante, amado, que nesse mesmo tempo, como diz a palavra do Senhor, quando a Bíblia diz, né, que o povo cananeu ainda habitava essa terra, a Bíblia diz, Deus apareceu a Abraão e reafirmou para Abraão, Abraão, não esqueça da promessa que eu te fiz. Abraão, não esqueça da palavra que foi semeada no seu coração. Abraão, não esqueça da aliança que eu fiz com você. Eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Eu serei seu Deus. Eu te guiarei, eu te sustentarei. Eu te guiarei, eu te tomarei pelas minhas mãos. E quando você estiver cansado, eu renovarei as suas forças. Quando você estiver doente, eu serei a sua cura. Quando a fome bater, eu te sustentarei. Eu te guardarei pela destra da minha mão. Não tenha medo, Abraão. E Deus está dizendo hoje para mim e para você, não tenha medo, Manuel. João, Maria, não tenha medo. Não tenha medo desse povo que está aí, ímpio, mau, que está com você na escola, no trabalho, que talvez até algum dia te persegue, que até um dia te dá problema. Não, Abraão, não olhe para eles, olhe para mim. Olhe para o Senhor. E é interessante, verso 6 e o verso 8, nessa chamada de Abraão, a Bíblia diz, aí cita o nome, Moré e Betel. A Bíblia diz que Abraão sai de Moré, depois está em Betel. Aí veja bem, amado, a Bíblia diz assim, nesses lugares, Abraão edificou um altar ao Senhor.
Abraão, por onde ele passava, ele ia edificando um altar ao Senhor. Por onde você passar, meu irmão, faça desse lugar um altar ao Senhor. No trabalho, faça do seu trabalho, por onde você passar, faça desse trabalho um altar ao Senhor. Faça dessa profissão um altar ao Senhor. Na família que Deus te colocou, faça um altar ao Senhor, nessa família que Deus te deu. Porque quando você edifica o altar, aonde você está, elas serão atraídas para olhar para o Senhor, através do altar que você ergue, que você constrói, que você edifica, mostrando para todo mundo que eu sou crente em Jesus Cristo, que eu sou um servo do Deus Altíssimo, seja aonde for. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha esse cuidado, eu sou um embaixador do Senhor. Mais tarde Paulo vai dizer, eu sou um embaixador de Cristo, então eu represento Cristo. Abraão, por onde ele andava, ele edificava um altar ao Senhor. No serviço, ele edificava um altar ao Senhor. No meio da família, nos dias de festa da família, ele edificava um altar ao Senhor. Gente, nós vamos comer, gente, nós vamos celebrar, mas vamos orar primeiro. Vamos ler a Bíblia. Gente, nós vamos festejar, nós vamos alegrar. Mas olha, bebida alcoólica fora da minha casa. Ah, pastor, não, mas os meus amigos. Muitas vezes, amado, nós estamos querendo também ser igual a Abraão, levando com a gente coisa que vai dar nos problemas, que vai nos causar dificuldade, que vai atrapalhar a nossa caminhada. A Bíblia diz que Abraão, por onde ele passava, a cada passo que ele dava, ele ia edificando um altar ao Senhor. E era uma maneira, amado, que Abraão encontrava de alimentar a sua fé. Cada vez que Abraão, cada lugar por onde Abraão passava, ia edificando um altar ao Senhor, era para lembrar ele mesmo também. Era para lembrar, era para alimentar a sua fé. Abraão encontrou no edificar um altar ao Senhor, por onde ele passava, uma maneira de alimentar a sua fé. Eu e você, amado, precisamos descobrir as maneiras que alimentam a nossa fé. Quando você vem à igreja, amado, você está alimentando a sua fé. Quando você canta, você está alimentando a sua fé. Quando você ora, você está alimentando a sua fé. Quando você está na comunhão com os irmãos, lá na casa do irmão, durante a semana, você está alimentando a sua fé. Quando você chama os irmãos para junto orar, você está alimentando a sua fé. Você está testemunhando de Jesus, mas você está alimentando a sua fé. Do que você tem se alimentado? De que você tem se alimentado? Ele encontrou maneiras de alimentar a sua fé, para continuar vivendo nessa caminhada com o Senhor. E por último, que eu falei lá no início, a Bíblia diz que Abraão, ele sempre andava indo em direção ao Neguebe. Neguebe ficava no sul de Israel. Abraão faz a caminhada de Ur, vai para Arã, aí ele faz uma caminhada de norte para o sul. Do norte para o sul. E é interessante, amados irmãos, Abraão não olhou apenas para parte daquilo que Deus havia prometido para ele. Ele diz, a palavra do Senhor, depois de Moisés reafirma isso em Deuteronômio 11, 24,
Quando Moisés então sai do Egito e faz o caminho contrário de Abraão, se Abraão fez de norte para o sul, Moisés faz do sul para o norte. E a Bíblia diz que o Senhor reafirma lá através de Moisés, dizendo que onde Moisés colocasse o pé, a planta do pé, o Senhor daria a ele. Abraão não tinha muito claro. Não tinha muito claro como já Moisés tinha. Mas agora, esse homem, ele caminha sempre para o Negueb. Qual é o sentido disso, pastor? Amado, eu e você não temos uma Negueb em Pontes e Lacerda. Eu e você não temos um Negueb nesse mundo. Enquanto Abraão continuava servindo ao Senhor, indo sempre em direção a Negueb, a Bíblia diz que, por causa da sua posição geográfica, então havia chuva abundante em determinada época do ano, que abençoava todo o território de Israel, através das águas que caíam na região do Negueb, e abençoava toda a terra de Canaã. Nós sabemos, amados, que nós não caminhamos em busca de uma Negueb físico nessa terra, mas nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Você sabe para onde você está caminhando? Aonde você quer chegar? E o que Deus tem reservado para você? Abraão não parou no meio do caminho. O Senhor prometeu. E ele foi até o final. Porque ali em Negueb, ele entendia. Quando nós olhamos para o Salmo de número 126, quando o salmista, ele está lembrando e orando ao Senhor para restaurar a sorte de Sião. A Bíblia diz, verso de número 4 ao verso de número 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo a sua recompensa. Nós não buscamos uma Negueb nesse mundo, mas nós buscamos uma nova pátria, um novo céu, que o Senhor nos tem preparado. Que você continue, meu amado, minha irmã, firme nesse propósito de caminhar e não parar, caminhar cada dia na presença do Senhor, que prometeu, que te guarda, que te livra, que te sustenta, por onde você andar. Viu, irmã Eusdênia? E alguns outros irmãos também que vão mudar? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Um dia nós vamos nos encontrar, irmã. Vilma, me perdoa, eu estava lembrando da irmã Noemi. Um dia nós vamos encontrar a irmã Noemi também, a irmã Eusdênia, nesse novo céu, nessa nova terra. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor possa completar esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém, amado? Vamos nos colocar em pé, agradecer ao Senhor. Eu sei que é um dos hinos preferidos da minha filha Késia, né? Quando ela canta falando assim, né? Aquele louvor da Nívia, né? Seu amor não falha, Ele nos guardará, Ele nos livrará, Ele nos sustentará. Nós somos chamados, amados, para esse propósito, viver uma vida com Deus, uma vida abundante com Deus, porque esta é a vontade do Senhor.
mas que Deus possa nos fortalecer e nos ajudar, para que sejamos fortes e corajosos como Abraão. Porque nós sabemos que hoje nós estamos aqui lembrando desse homem chamado Abraão, cujo nome está escrito no livro da vida, como o meu e o seu também já estão escritos no livro da vida, pelo sangue de Jesus. E ninguém vai tirar você desta aliança com Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Descanse seu coração, confie no Senhor. Nessa caminhada sua que você tem feito agora, peça ao Senhor: Senhor, me ajude a cumprir o meu propósito, o chamado do meu propósito, o chamado que o Senhor tem para a minha vida. E se você não sabe qual é o chamado de Deus, você entende que é chamado para esse grande chamado que é a salvação. Mas enquanto você não vai para o céu, Deus quer que você seja uma bênção. A palavra para Abraão é: eu te abençoarei, para que você seja bênção na vida das pessoas. Nós fomos abençoados pelo Senhor com a bênção da salvação. Então nós devemos levar essa salvação para todas as pessoas. A Bíblia diz que o Senhor disse para Abraão: você vai ser grande. E cada vez, amado, que eu falo assim, com muito carinho, com muita gratidão a Deus pela vida dos irmãos, que tem ajudado a sustentar esta obra, que tem ajudado a sustentar nossos missionários, que tem ajudado a recolher essas cestas básicas aí para abençoar. Toda semana praticamente, amado, vem aqui alguém na igreja pedindo uma ajuda de uma cesta básica. Graças a Deus, amado, até outras igrejas, né, Alessandro? Muitas vezes vem aqui: pastor, a minha igreja não tem, a sua tem. Tem, pode vir aqui, leva, né, e vamos abençoando. Eu te abençoarei, para que você seja bênção, para que você possa abençoar, que você continue sendo uma bênção na mão do Senhor. Diga aí para o seu irmão, não gosto muito disso, mas diga aí para o seu irmão: continue sendo uma bênção na mão do Senhor. Continue sendo uma bênção na mão do Senhor, meu irmão. Continue sendo uma bênção na mão do Senhor. Todos aqueles que abençoar serão abençoados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta noite. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos alimenta. A Tua palavra, ó Pai, que é pão que nos alimenta, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos anima. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E quando nós olhamos para a Tua palavra, Pai, nós podemos sossegar o nosso coração, sabendo que dia após dia temos um Deus que cuida de cada um de nós, que cuida da nossa casa, que cuida da nossa família, que cuida, Senhor, da Tua igreja, da nossa cidade, que cuida da nossa nação. Cuida, Senhor, desta nação, tão carente do Teu cuidado. A Tua palavra diz que o Senhor veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Tantas pessoas ainda têm rejeitado o Senhor, mas que o Senhor venha abrir cada dia o nosso coração, ó Pai, para que dia após dia o nosso coração seja, Pai, uma terra preparada, uma terra abundante, onde a Tua palavra, Pai, lançada como uma semente que é lançada na terra, e ela germina e dá fruto. Que assim também, Pai, o nosso coração seja como uma terra abundante, onde a Tua palavra é lançada, e ela germina e dá muitos frutos, e frutos de vida eterna. Abençoa, Senhor, Teu povo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Eu peço, Senhor, agora, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre cada um de nós, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe,
em nome de Jesus.